Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 26 de janeiro. Gerluce encara Lígia com um semblante carregado de desconfiança. A cuidadora não consegue esconder o incômodo ao saber que a mãe esteve no ferro velho de Joaquim. Com a voz firme, ela questiona o que Lígia fazia naquele lugar, exigindo uma explicação clara. Lígia hesita por alguns segundos, visivelmente nervosa, tenta se esquivar, mas percebe que não há como fugir da verdade. O silêncio entre as duas pesa mais do que qualquer resposta imediata, deixando evidente que algo grave está prestes a vir à tona. Enquanto isso, Zenilda entra em contato com Xênica. A voz da esposa de Ferete soa abalada ao avisar que o empresário passou mal e foi internado às pressas. Xênica reage com preocupação imediata, tentando entender a gravidade da situação. Zenilda não esconde o medo, confessando que nunca viu Ferete tão fragilizado. A ligação termina com ambas tensas, cientes de que a saúde de Ferete pode alterar drasticamente o equilíbrio de poder dentro da fundação. No hospital, Ferete demonstra que, mesmo debilitado, não perdeu o hábito de ferir quem está ao seu redor. Em um acesso de irritação, ele ofende Viviane e Lorena, lançando palavras duras e carregadas de desprezo. Viviane tenta manter a postura, mas se sente profundamente atingida. Lorena reage com indignação, percebendo que o pai não mede consequências nem mesmo em um momento tão delicado. O clima no quarto se torna insustentável, e Zenilda observa a cena com um misto de vergonha e cansaço. De volta à chacrinha, Lígia toma coragem e confronta Joaquim. Ela o encara diretamente, sem rodeios, questionando sobre as três graças. Joaquim se surpreende com a abordagem inesperada. Por alguns instantes, tenta negar, mas o olhar atento de Lígia o deixa acuado. A tensão entre os dois cresce rapidamente. Lígia deixa claro que viu a escultura no ferro velho e que não aceitará mentiras. Joaquim sente o cerco se fechar, percebendo que o segredo que guardava começa a escapar por entre os dedos. Em outro ponto da trama, Lucélia age com cautela e frieza. Sozinha diante do computador de Casper, ela registra cuidadosamente a senha, memorizando cada detalhe. Seu gesto é rápido, calculado, feito com a certeza de que aquela informação poderá ser valiosa no momento certo. Lucélia não demonstra culpa ou hesitação. Pelo contrário, sua expressão revela determinação e ambição, indicando que está disposta a ir até o fim para alcançar seus objetivos. Joaquim, ainda perturbado pelo confronto com Lígia, decide procurar Gerluce. Ele avisa a cuidadora que Lígia viu as três graças no ferro velho. A notícia cai como um golpe. Gerluce empalidece, compreendendo imediatamente a gravidade da situação. Ela percebe que o plano que parecia sob controle começa a ruir. O risco de exposição se torna real, e a cuidadora sente o peso das escolhas que fez ao se envolver naquele esquema. Na mansão, Leonardo flagra Zenilda mexendo no celular de Ferete. O jovem estranha a atitude da mãe e questiona o que ela procura. Zenilda se mostra nervosa, tenta desconversar, mas o constrangimento é evidente. Leonardo observa atento, sentindo que algo está errado. A cena aprofunda ainda mais a desconfiança do rapaz em relação aos segredos que rondam a família e a postura cada vez mais estranha da mãe. Na chacrinha, Júnior e Maggi se deparam com uma cena inesperada e perturbadora, Lucélia ao lado de Bagdá. A presença dos dois juntos causa estranhamento imediato. Júnior percebe o perigo antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Bagdá lança um olhar ameaçador, deixando claro quem controla a situação. O clima fica pesado, e Maggi sente um arrepio ao perceber que estão diante de algo muito maior do que imaginavam. Bagdá não perde tempo. Ele ordena que Júnior permaneça na chacrinha, usando um tom que não admite contestação. O bandido decide levar Maggi e Lucélia para casa, deixando claro que aquilo não é um convite. Júnior reage com indignação, mas é rapidamente silenciado pelo olhar frio de Bagdá. A separação forçada aumenta o medo e a sensação de impotência, principalmente em Maggi, que tenta disfarçar o pânico. Juquinha, atenta aos acontecimentos, entra em contato com Paulinho. Ela avisa que Lígia quer falar com ele com urgência. Paulinho estranha o pedido, mas percebe a gravidade no tom da colega. Sem hesitar, ele se prepara para atender a solicitação, pressentindo que algo sério está prestes a acontecer. A ligação reforça a sensação de que os segredos envolvendo as três graças começam a alcançar um ponto sem retorno. Gerluce decide ir até a delegacia ao saber, por Paulinho,
que Lígia deseja denunciar um crime. O caminho até lá é marcado por pensamentos confusos e angustiantes. A cuidadora se sente dividida entre o desejo de proteger a mãe e o medo das consequências legais que uma denúncia pode provocar. Cada passo parece mais pesado do que o anterior, e o pressentimento de tragédia iminente se intensifica. Na delegacia, Lígia se mostra nervosa, mas determinada. Ela acredita estar fazendo a coisa certa ao buscar a polícia. No entanto, sua segurança começa a ruir quando Gerluce avisa, de forma direta e dolorosa, que ela será presa caso denuncie o roubo das 3 graças. A revelação atinge Lígia como um choque. Ela se espanta, sem conseguir acreditar no que está ouvindo. Lígia encara Gerluce com os olhos marejados, tentando compreender como chegou àquele ponto. A ideia de ser presa a apavora. Ela se sente traída, perdida e culpada por ter se envolvido em algo tão perigoso. Gerluce, por sua vez, carrega um misto de culpa e desespero. Ao alertar a mãe, ela sabe que está colocando um peso enorme sobre seus ombros, mas acredita não haver outra saída. Paulinho observa a cena com atenção, sentindo o conflito interno que domina Gerluce. Como policial, ele se vê diante de um dilema ético profundo. Como homem que ama Gerluce, sente a dor dela como se fosse sua. O silêncio na delegacia se torna opressor, carregado de decisões difíceis e consequências irreversíveis. Enquanto isso, Ferete, mesmo hospitalizado, continua espalhando sua influência tóxica. Suas ofensas a Viviane e Lorena ecoam, deixando marcas profundas. Viviane se sente humilhada, mas também mais consciente de que Ferete representa um perigo real. Lorena, por sua vez, passa a enxergar o pai com olhos ainda mais críticos, percebendo quanto ele é capaz de destruir emocionalmente quem o cerca. Lucélia, ao lado de Bagdá, mantém a postura fria. Maggi, levada à força, tenta entender o motivo daquela aproximação. Bagdá se mostra controlador, deixando claro que nada acontece na chacrinha sem que ele saiba. A tensão entre eles cresce, e Lucélia observa tudo com atenção calculista, ciente de que aquele homem pode ser tanto um aliado quanto uma ameaça mortal. Júnior, obrigado a permanecer na chacrinha, se sente impotente. A ausência de Maggi o atormenta, e a presença constante de Bagdá o deixa em estado de alerta. Ele percebe que está preso em uma teia perigosa, onde qualquer movimento em falso pode custar caro. A revolta cresce, mas o medo fala mais alto. Na delegacia, Lígia começa a chorar, tomada pela angústia. Ela questiona Gerluce sobre como a situação chegou àquele extremo. Gerluce tenta explicar, mas as palavras parecem insuficientes diante do peso da realidade. A cuidadora se culpa por ter arrastado a mãe para aquele cenário, mesmo acreditando que suas intenções iniciais eram justas. Paulinho intervém, tentando acalmar os ânimos. Ele orienta Lígia sobre os riscos legais, reforçando que a denúncia precisa ser feita com cautela. O policial deixa claro que, naquele momento, qualquer passo precipitado pode colocar todos em perigo. Suas palavras trazem um pouco de clareza, mas não aliviam o sofrimento emocional que domina o ambiente. Zenilda, ainda abalada pela internação de Ferete, tenta manter o controle da situação em casa. O flagra de Leonardo mexendo em assuntos que ela gostaria de esconder a deixa inquieta. Ela percebe que os filhos começam a enxergar mais do que ela gostaria, e isso aumenta seu medo de perder o controle sobre a família. Lígia, ao sair da delegacia, se sente completamente desorientada. A certeza moral que a levou até ali se desfaz diante da ameaça concreta de prisão. Ela se pergunta se fez errado ao investigar, ao ver, ao questionar. O medo passa a ditar seus pensamentos, e a sensação de estar encurralada se intensifica. Gerluce observa a mãe em silêncio, com o coração apertado. Ela sabe que aquela conversa marcou um ponto de ruptura irreversível. A partir dali, nada será como antes. O segredo de As 3 Graças se transforma em uma bomba prestes a explodir, ameaçando destruir tudo ao redor. O capítulo se encerra com múltiplos conflitos em ebulição. Lígia dividida entre a denúncia e a liberdade, Gerluce atormentada pelo medo de perder tudo, Ferete espalhando veneno mesmo debilitado, Lucélia avançando silenciosamente em seus planos, Bagdá exercendo controle absoluto, e a sensação de que a verdade está cada vez mais próxima de vir à tona. As alianças se fragilizam, os segredos pesam, e o perigo se torna inevitável para todos os envolvidos. Terça-feira, 27 de janeiro. Paulinho ajuda o pastor Albérico a amparar Jorginho, que mal consegue se manter em pé, até o posto médico mais próximo. O clima é de urgência, e Albérico murmura preces enquanto observa o estado do rapaz. Paulinho tenta manter a calma, mas seu olhar atento revela preocupação com algo além da saúde de Jorginho.
Enquanto isso, Arminda comenta com Célio que acredita que Zenilda esteja investigando Ferete por conta própria. Ela não faz nada sem um motivo, diz Arminda, desconfiada. Zenilda, por sua vez, conversa com Lorena e deixa claro que sempre soube do sentimento da filha por Juquinha. Lorena se emociona ao ouvir da mãe: "Você nunca conseguiu esconder o que sente." Edilberto procura Ferete para contar que viu Zé Maria na companhia de Paulinho, despertando ainda mais suspeitas no empresário. Paulinho procura Juquinha e revela que descobriu um esquema envolvendo Feliciano, que compra obras de arte roubadas e negocia diretamente com Casper. Juquinha fica alarmado, mas Paulinho insiste que precisam agir com cautela. A visita de Paulinho à galeria deixa Feliciano em alerta, e ele acaba descobrindo que a escultura As Três Graças foi retirada da casa de Arminda. O nervosismo do negociante é evidente. Em outro ponto da cidade, Mirinho ensina Raul a pedir dinheiro na rua, tratando a situação como se fosse um jogo. Raul, desconfortável, acaba percebendo que Mirinho roubou seu celular. A discussão entre os dois cresce, e Arminda, que observa tudo de dentro do carro, desce rapidamente para apartar a briga. Mirinho foge ao ouvir a ameaça de Arminda de chamar a polícia, deixando Raul humilhado e sem reação. Raul tenta falar com Joelle, mas encontra dificuldade em se explicar. Júnior se sente visivelmente desconfortável quando Casper e João Rubens tocam no assunto da escultura durante uma conversa casual. Juquinha e Paulinho decidem planejar o aniversário do delegado Jairo, acreditando que o evento pode ser uma boa oportunidade para levantar informações. Viviane recebe flores de Leonardo e se emociona com um gesto inesperado. Ao mesmo tempo, Márcia recebe vídeos e fotos do marido com Morena, e o choque se transforma em dor silenciosa. Ferete confronta Zenilda, acusando-a de não ter cuidado da família, e também pressiona Lorena sobre seu envolvimento com Juquinha. Joelle e Raul se abraçam emocionados, prometendo enfrentar juntos o futuro, mas o momento é interrompido quando Gerluce flagra a cena e conclui, em choque, que o filho de sua patroa é o pai de sua neta. Gerluce reage de forma intensa ao saber que Raul é o pai da criança que Joelle espera. "Isso vai destruir tudo", ela diz, tomada pelo desespero. Ferete ordena que Macedo investigue quem é a mulher com quem Leonardo está envolvido. Bagdá passa a espionar Leonardo e Viviane, observando cada passo do casal. Ferete avisa Arminda que tomará providências caso Lorena não termine com Juquinha. Em lágrimas, Lorena implora a Juquinha: "Faço qualquer coisa para não te perder." Herculano comenta com Samira que está preocupado com Lena, que ainda acredita estar grávida. Paulinho conta a Juquinha que o delegado Jairo está arrasado depois de ser deixado pela mulher. Em um acesso de fúria, Ferete expulsa Lorena de casa, deixando Zenilda desesperada. Raul confessa a Arminda que acredita que ela esteja envolvida no sumiço de Rogério. Arminda se mostra ofendida, mas não consegue esconder o nervosismo. Josefa acolhe Raul ao saber que terá uma bisneta e promete ajudá-lo. Ferete fica estarrecido ao ver a foto de Leonardo com Viviane mostrada por Macedo e exige que o filho se afaste da farmacêutica. Paulinho informa a Juquinha que o delegado Jairo quer que a investigação sobre as Três Graças continue. Arminda tenta descobrir o que Gerluce e Raul estão tramando. Célio acompanha Arminda de carro, atrás de Raul até a chacrinha. Ao chegarem, Arminda é expulsa do local por Gerluce, que não aceita sua presença. Raul decide permanecer com a cuidadora da avó, deixando Arminda furiosa. Leonardo conta a Viviane que Ferete descobriu sobre os dois. Arminda vaga pela chacrinha e acaba entrando no ferro velho de Joaquim. O clima entre eles é carregado de tensão e desejo. Joaquim cede aos encantos de Arminda, mas impede que ela retire a lona que cobre as Três Graças. Lucélia manda um áudio para Ferete contando que Lorena está na casa dos tios. Ferete comunica a Leonardo que ele deverá levar a namorada para um jantar em sua casa. Consuelo surge de surpresa no ferro velho e avisa que Misael planeja cometer um crime. Insistente, Consuelo exige falar com Joaquim. Zenilda descobre que Viviane é a mulher por quem Leonardo está apaixonado. Joaquim pede que Júnior dê abrigo a Consuelo. Arminda percebe que está usando a camisa de Joaquim e decide guardá-la, perturbada pelos sentimentos que despertaram. Lorena confessa a Leonardo que está preocupada com o jantar na casa de Ferete. Raul se sente intimidado com o jeito autoritário de Jorginho, que lhe dá ordem sobre como se comportar na casa da filha. Josefa alerta Gerluce para tomar cuidado com Arminda. Consuelo revela a Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior que Misael pretende matar Ferete. Mais tarde, Misael promete desistir do plano, mas acaba escondendo uma arma na mochila. Paulinho comenta com Juquinha que acredita que Gerluce esconde algo.
Xênica se desespera ao saber da prisão de Zé Maria e suspeita de armação de Ferete. Paulinho pressiona Gerluce, que acaba revelando que Rogério reapareceu. Zenilda se apresenta como advogada de Zé Maria na delegacia. Gerluce vê o retrato falado do homem que matou o pai de Paulinho e sente que o reconhece. Rogério avisa Cláudia que pretende invadir a casa de Farinha, mas adia a denúncia ao saber da prisão de Zé Maria. Samira se preocupa com a mudança de Raul para a casa de Joelle. Lígia incentiva Raul a voltar a desenhar. Gerluce desconfia da mudança de comportamento de Arminda. Ferete ouve Zenilda conversando com Xênica e conclui que ela não é fiel. Raul confessa a Kellen que se arrepende do acordo com Samira. Feliciano aceita dinheiro de Ferete para se manter calado sobre a origem das esculturas. Arminda insinua a Gerluce que a neta talvez não sobreviva, provocando uma troca feroz de ofensas. Viviane compartilha com Gerluce o medo de ser apresentada à família de Leonardo. Ferete percebe que Zenilda sabia da presença de convidados inesperados no jantar. Joaquim se descuida, e Lígia acaba vendo as três graças. Assustada, ela se esconde ao ouvir Joaquim chegar. Leonardo declara seu amor a Viviane. Joelle avisa Samira que não teme suas ameaças. Durante o jantar, Ferete pressiona Viviane de forma cruel. Lígia observa Joaquim com Arminda à distância. Ao sair do ferro velho, Lígia não percebe que está sendo observada por Albérico e Jorginho. Zenilda repreende Ferete por beber demais. Arminda descobre a participação de Joaquim no roubo ao reconhecer sua cortina no ferro velho e inventa uma desculpa para sair. Ferete passa mal ao descobrir a verdade sobre Viviane e é levado às pressas ao hospital. Rivaldo e Alaide usam o quarto de Arminda e se escondem quando ela chega. A médica informa que Ferete precisará de um cateterismo urgente. Helga flagra Alaide e Rivaldo saindo do quarto. Gerluce se choca ao saber por Lígia que Arminda esteve com Joaquim. Questionada, Lígia explica o que fazia no ferro velho. Zenilda avisa Xênica sobre o estado de Ferete. No hospital, Ferete ofende Viviane e Lorena. Lígia confronta Joaquim sobre as três graças. Lucélia registra a senha do computador de Casper. Joaquim avisa Gerluce que Lígia viu a escultura. Leonardo flagra Zenilda mexendo no celular de Ferete. Júnior e Maggi veem Lucélia com Bagdá. Bagdá obriga Júnior a permanecer na chacrinha e leva Maggi e Lucélia. Juquim avisa Paulinho que Lígia quer falar com ele. Gerluce vai à delegacia ao saber que Lígia deseja denunciar um crime. Lígia se assusta ao ouvir que pode ser presa se denunciar o roubo. Ela decide denunciar Joaquim apenas por injúria. Joaquim e Misael resolvem retirar as três graças do ferro velho. Lucélia propõe aliança a Bagdá. João Rubens estranha a preocupação de Casper com Ferete. Lígia procura Albérico, e os dois acabam se envolvendo. Zé Maria deixa a cadeia e se surpreende ao ver Kellen. Zenilda promete descobrir quem armou contra ele. Ferete afasta Leonardo dos negócios. Maggi alerta Lucélia sobre Bagdá. Raul é sequestrado. Paulinho comenta com Juquinha que ficou intrigado com a denúncia de Lígia. No fim, Gerluce revela a Lígia que planejou o roubo da escultura ao lado de Joaquim, Viviane, Júnior e Misael, selando um segredo que ameaça destruir a todos. Quarta-feira, 28 de janeiro. A tensão toma conta da chacrinha logo no início, quando Mirinho foge apavorado diante da ameaça direta de Arminda, que promete chamar a polícia caso ele continue rondando o local. A atitude agressiva da mulher deixa claro que ela está disposta a tudo para proteger seus interesses. Enquanto isso, Raul tenta se aproximar de Joelle, determinado a conversar com a jovem e esclarecer de vez a situação entre eles, mas percebe que a conversa não será simples. Na delegacia, Júnior se mostra visivelmente desconfortável quando Casper e João Rubens tocam no assunto de As Três Graças. O clima pesa, e Júnior sente que o cerco começa a se fechar. Em outro ponto da cidade, Juquim e Paulinho se animam ao planejar uma surpresa para o aniversário do delegado Jairo, sem imaginar que o momento difícil vivido pelo policial mudará completamente o tom da comemoração. Viviane se emociona ao receber flores de Leonardo, sentindo-se cada vez mais envolvida com o rapaz, enquanto Márcia tem seu chão arrancado ao receber vídeos e fotos que mostram o marido com Morena. A traição escancarada a deixa devastada. Em casa, Ferete acusa Zenilda de não ter cuidado da família como deveria e, num ataque de fúria, confronta Lorena sobre seu relacionamento com Juquinha, deixando claro que não aprova a união. O reencontro entre Joelle e Raul acontece carregado de emoção. Os dois se abraçam, choram e são flagrados por Gerluce, que observa a cena em silêncio. Aos poucos, as peças se encaixam, e a cuidadora chega a uma conclusão devastadora.
Raul é o pai do filho que Joelle espera, e, consequentemente, o pai de sua neta. A descoberta a deixa em choque. Abalada, Gerluce confronta Raul, que confirma a verdade. A reação da avó é intensa, misturando indignação, medo e proteção. Ao mesmo tempo, Ferete manda Macedo investigar quem é a mulher com quem Leonardo está se envolvendo. Bagdá passa a espionar Leonardo e Viviane, atento a cada movimento do casal. Ferete também pressiona Arminda, deixando claro que tomará providências caso Lorena não termine com Juquinha. Desesperada, Lorena afirma ao namorado que faz qualquer coisa para não perdê-lo. Enquanto isso, Herculano comenta com Samira sua preocupação com Lena, que ainda acredita estar grávida, vivendo uma ilusão perigosa. Paulinho revela a Juquinha que o delegado Jairo está arrasado após ser abandonado pela esposa. A informação pesa sobre os dois amigos. Pouco depois, Ferete expulsa Lorena de casa, deixando Zenilda em completo desespero. O clima familiar se torna insustentável. Raul procura Arminda e confessa acreditar que ela esteja envolvida no sumiço de Rogério, aumentando ainda mais a desconfiança em torno da mulher. Josefa acolhe Raul ao saber que será bisavó, demonstrando apoio num momento tão delicado. Em paralelo, Ferete fica estarrecido ao ver a foto mostrada por Macedo, que confirma o envolvimento de Leonardo e Viviane, e exige que o filho se afaste imediatamente da farmacêutica. Na chacrinha, Arminda tenta seguir Raul, mas é expulsa por Gerluce, que não aceita sua presença. Raul decide permanecer ao lado da avó, deixando claro de que lado está. Sem conseguir o que quer, Arminda acaba entrando no ferro velho de Joaquim. Sedutora, ela desperta o interesse do homem, mas Joaquim impede que ela retire a lona que cobre as 3 graças, mantendo o mistério intacto. Consuelo surge de surpresa no ferro velho, desesperada, afirmando que Misael planeja cometer um crime. Joaquim pede que Júnior dê abrigo a ela, temendo algo mais grave. Pouco depois, Consuelo revela ao grupo, Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior, que Misael pretende matar Ferete, deixando todos em choque. Pressionado, Misael promete desistir, mas acaba escondendo uma arma na mochila, revelando que sua promessa pode não ser verdadeira. Zenilda descobre que Viviane é a mulher por quem Leonardo está apaixonado, o que a deixa inquieta. Já Arminda percebe que está usando a camisa de Joaquim e decide guardá-la, sinalizando que o envolvimento entre os dois vai além do acaso. Raul se mostra incomodado com o jeito intimidador de Jorginho, que lhe dá instruções sobre como deve se comportar na casa da filha. As tensões aumentam quando Paulinho pressiona Gerluce, que acaba revelando que Rogério reapareceu. Pouco depois, Gerluce se depara com o retrato falado do homem que matou o pai de Paulinho e sente um arrepio, acreditando reconhecer aquele rosto. Rogério avisa Cláudia que eles planejam invadir a casa de Farinha, mas decide adiar a denúncia ao saber da prisão de Zé Maria, o que leva Xênica a se desesperar, convencida de que foi uma armação de Ferete. Enquanto isso, Lígia se aproxima do ferro velho e acaba vendo as 3 graças, ficando profundamente abalada. Ela se esconde ao perceber a chegada de Joaquim, e ao sair, não percebe que está sendo observada pelo pastor Albérico e por Jorginho. A descoberta muda completamente sua percepção dos fatos. Mais tarde, Lígia confronta Joaquim, exigindo explicações. Durante um jantar tenso, Ferete pressiona Viviane, humilhando a jovem diante de todos. O clima explode quando Ferete passa mal. É levado às pressas para o hospital e os médicos anunciam que ele precisará passar por um cateterismo de urgência. Mesmo debilitado, Ferete ainda consegue ofender Viviane e Lorena, deixando claro seu rancor. O caos se espalha. Rivaldo e Alaide são flagrados saindo do quarto de Arminda. Helga presencia a cena, e Rivaldo percebe que Alaide ficou com a chave da casa. Em meio a tantas revelações, Gerluce se choca ao saber por Lígia que Arminda esteve com Joaquim no ferro velho. A situação atinge um ponto crítico quando Lígia procura a polícia, mas, com medo de prejudicar a mãe, denuncia Joaquim apenas por injúria, omitindo o roubo das 3 graças. Ainda assim, Joaquim e Misael decidem retirar a escultura do ferro velho, temendo novas denúncias. Lucélia propõe uma aliança a Bagdá, deixando claro que seus interesses são perigosos. O suspense aumenta quando Raul é sequestrado, vivendo momentos de terror, até sentir alívio ao reencontrar Rogério, que o mantém vivo para transmitir um recado a Gerluce. Em paralelo, Gerluce revela a Lígia que planejou o roubo das 3 graças ao lado de Joaquim, Viviane, Júnior e Misael, e surpreende a filha ao afirmar que não se arrepende do que fez. O capítulo se encerra com rupturas definitivas. Zenilda e Arminda trocam ofensas e rompem a amizade. Paulinho admite ao delegado que já não sabe em quais verdades de Gerluce pode acreditar, e Lígia confessa à mãe seu envolvimento com o pastor Albérico,
deixando no ar a sensação de que novas revelações ainda estão por vir. Quinta-feira, 29 de janeiro. A angústia de Arminda cresce a cada minuto depois dos últimos acontecimentos, e ela percebe que está cada vez mais cercada. Nervosa, inquieta e sentindo que perdeu o controle da situação, a mulher passa a agir por impulso. É nesse estado que Helga surge, atenta aos movimentos da patroa, e se mostra disposta a ajudá-la a se livrar de um problema. O tom da cuidadora é cauteloso, mas deixa claro que está disposta a fazer o que for necessário, desde que Arminda seja clara sobre o que deseja. A proposta não é direta, mas carrega uma tensão evidente, deixando Arminda pensativa sobre até onde pode ir sem se comprometer ainda mais. Tentando agir com frieza, Arminda procura Macedo, certa de que ele poderá ajudá-la a sair do aperto. No entanto, a resposta que recebe a deixa ainda mais irritada. Macedo é direto ao avisar que só estará livre para ajudá-la depois que Ferretti receber a alta do hospital. Ele explica que, enquanto o empresário estiver internado, toda a atenção precisa estar voltada para ele, tanto por questões práticas quanto estratégicas. Arminda se sente abandonada e percebe que, pela primeira vez em muito tempo, não tem controle total sobre seus aliados. O desconforto se transforma em raiva contida. Sem muitas opções, Arminda acaba tomando uma decisão que até pouco tempo atrás não imaginaria: pedir socorro a Joaquim. A ida até o Ferro Velho não é apenas um movimento desesperado, mas também revelador. Arminda entra no local com cautela, observando cada detalhe, consciente de que está em território perigoso. Ao encontrar Joaquim, ela abandona a postura arrogante de sempre e fala num tom mais baixo, quase suplicante. A mulher deixa escapar o medo que vem sentindo, a sensação de que tudo pode ruir a qualquer momento. Joaquim a escuta com atenção, mantendo uma postura ambígua, sem revelar de imediato se pretende ajudá-la ou se apenas está aproveitando a fragilidade da mulher. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Lígia se aproxima de Gerluce com um olhar carregado de afeto e preocupação. A relação entre mãe e filha, abalada por segredos e revelações recentes, ganha um novo contorno. Lígia demonstra todo o seu apoio à mãe, deixando claro que, apesar de não concordar com tudo que Gerluce fez, reconhece suas intenções. Ela segura as mãos da cuidadora e afirma que estará ao seu lado, aconteça o que acontecer. No entanto, Lígia não consegue esconder sua aflição e confessa que teme pela filha, Joelle. O medo de que a jovem esteja em perigo, cercada por ameaças e pressões, pesa sobre ela como um presságio. Gerluce ouve a filha em silêncio, absorvendo cada palavra. O apoio de Lígia fortalece, mas o temor compartilhado a deixa ainda mais alerta. A cuidadora sente que está caminhando sobre uma corda bamba, tentando proteger Joelle sem expor ainda mais sua família. O diálogo entre as duas é interrompido por um clima estranho que se instala quando Gerluce percebe mudanças no comportamento de Paulinho. A relação entre Gerluce e Paulinho, que vinha sendo construída com cuidado, começa a apresentar fissuras. Gerluce estranha a postura do namorado, notando que ele está mais distante, menos afetuoso e excessivamente cauteloso nas palavras. Paulinho evita olhá-la nos olhos por muito tempo, responde de forma seca algumas perguntas e parece sempre à beira de dizer algo que nunca chega a ser revelado. A cuidadora sente um aperto no peito e passa a desconfiar de que o policial sabe mais do que demonstra, ou que esteja sendo pressionado por forças maiores. Paulinho, por sua vez, luta internamente. Ele se vê dividido entre o sentimento que nutre por Gerluce e o peso de tudo que vem descobrindo nos últimos dias. A confiança que tinha nela já não é absoluta, e isso corrói. Mesmo sem confrontá-la diretamente, sua mudança de comportamento é evidente, e Gerluce sente que algo grave se aproxima. Enquanto essas tensões se acumulam fora do hospital, Ferretti permanece internado, tentando se recuperar do procedimento cardíaco. Fragilizado fisicamente, mas ainda orgulhoso, ele não perde o instinto de controle. É nesse momento que uma figura inesperada surge em seu quarto, CRO. A presença do homem pega Ferretti completamente de surpresa. Ao vê-lo entrar, o empresário arregala os olhos, sem entender como CRO conseguiu chegar até ali, principalmente, o que ele quer. CRO se apresenta com um sorriso contido, demonstrando segurança. Ele deixa claro que não está ali por acaso e que sabe mais do que Ferretti imagina. A visita não é longa, mas é suficiente para abalar profundamente o empresário. Cada palavra de CRO soa como um aviso velado, uma lembrança de que os segredos de Ferretti estão longe de estar enterrados. O clima no quarto se torna pesado, quase sufocante, e Ferretti percebe que, mesmo debilitado, continua sendo alvo de ameaças que não pode ignorar. Do lado de fora, Arminda sente a ausência de Ferretti como um vazio perigoso. Sem o aliado por perto,
Ela se vê cada vez mais vulnerável. A conversa com Joaquim ecoa em sua mente, assim como a oferta silenciosa de Helga. Tudo parece convergir para um ponto de ruptura. Arminda começa a perceber que talvez tenha ido longe demais e que agora precisa lidar com consequências que não consegue mais controlar sozinha. Lígia, por sua vez, permanece ao lado de Gerluce, tentando transmitir força, mas sem conseguir afastar o medo que sente. Ela observa a mãe com atenção, notando o cansaço em seu rosto, o peso que carrega nos ombros. O apoio que oferece é sincero, mas também nasce de uma culpa silenciosa por não ter percebido antes o tamanho do perigo que ronda sua família. Gerluce tenta se manter firme, mas a soma de tudo, Arminda solta, Ferete vivo, Paulinho distante e Joelle vulnerável, começa a cobrar seu preço. Ela se pergunta se realmente conseguirá proteger todos que ama ou se está apenas adiando um confronto inevitável. A cuidadora sente que os próximos passos precisarão ser calculados com ainda mais cuidado, pois qualquer erro pode ser fatal. No hospital, Ferete encerra a conversa com CRO tentando manter a compostura, mas por dentro está em pânico. Ele percebe que sua posição de poder está ameaçada como nunca antes. Mesmo cercado de médicos e aparelhos, sente-se exposto, vulnerável e observado. A certeza de que seus inimigos estão mais próximos do que imagina o deixa inquieto, e ele passa a planejar seus próximos movimentos, mesmo ainda deitado em uma cama hospitalar. O episódio se fecha com todos os personagens à beira de decisões cruciais. Arminda, dividida entre pedir ajuda ou agir sozinha. Gerluce, tentando decifrar o silêncio de Paulinho. Lígia, temendo pelo futuro da filha. E Ferete, surpreendido por um visitante que escancara o quanto seu império está ameaçado. O clima é de expectativa e perigo iminente, deixando claro que nada voltará a ser como antes. Sexta-feira, 30 de janeiro. Ferete desperta no quarto do hospital com o coração ainda acelerado, não apenas pelos efeitos do procedimento recente, mas pela presença que insiste em rondar seus pensamentos. A lembrança de CRO ali, caminhando com naturalidade entre aparelhos e médicos, o deixa fora de si. Assim que percebe que o homem ainda está nas proximidades, Ferete perde qualquer resquício de compostura. Com a voz alterada, exige que a equipe retire imediatamente CRO de seu quarto. A ordem é ríspida, carregada de pânico e raiva, e chama a atenção de todos ao redor. Ferete não admite ser observado, muito menos confrontado, naquele estado de fragilidade. Para ele, a presença de CRO representa uma ameaça direta, um aviso de que seus segredos não estão tão bem guardados quanto imagina. Enquanto isso, Paulinho sente que chegou ao limite de suas próprias dúvidas. A inquietação em relação a Gerluce cresce, e o policial decide buscar respostas onde acredita haver mais franqueza. Ele procura Lígia, certo de que a mãe de Gerluce pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo. O encontro é tenso desde o início. Lígia percebe o estado de espírito de Paulinho e entende que o jovem carrega mais perguntas do que certezas. Com cuidado, ela o escuta, mas evita alimentar desconfianças. Em vez disso, Lígia o aconselha a falar diretamente com Gerluce, afirmando que qualquer verdade, por mais difícil que seja, precisa vir da própria filha. Ela deixa claro que o silêncio só aumentará o abismo entre eles. A conversa, apesar de breve, deixa Paulinho ainda mais dividido. Ele sai dali com a sensação de que está sendo mantido à margem de algo grande, algo perigoso. Ao mesmo tempo, as palavras de Lígia ecoam em sua mente, lembrando de que a confiança só se constrói com diálogo. Mesmo assim, o policial não consegue ignorar o instinto que o alerta de que Gerluce está escondendo algo que pode mudar tudo. Do outro lado da cidade, Misael observa com crescente preocupação a aproximação entre Joaquim e Arminda. O clima entre eles, carregado de tensão e segundas intenções, soa como um desastre anunciado. Misael decide ser direto e aconselha Joaquim a se afastar de Arminda o quanto antes. Ele lembra ao amigo que Arminda é perigosa, manipuladora, e que qualquer envolvimento com ela só pode trazer consequências graves. Joaquim escuta, mas reage com ambiguidade. Parte dele reconhece o risco, mas outra parte parece atraída pela sensação de poder e perigo que Arminda representa. O conselho de Misael fica no ar, pesado, como um aviso que talvez chegue tarde demais. Em casa, Gerluce tenta manter a rotina, mas seu semblante denuncia o cansaço emocional. A cuidadora é surpreendida quando Lígia conta que Paulinho a procurou, fazendo perguntas e tentando sondar a situação. A notícia deixa Gerluce visivelmente abalada. Ela se preocupa com o rumo que isso pode tomar e com a possibilidade de Paulinho estar se aproximando de uma verdade que ela ainda não está pronta para revelar. O medo de perder a confiança dele se mistura ao receio de que tudo venha à tona de forma descontrolada.
Gerluce tenta disfarçar a tensão, mas sabe que o cerco está se fechando. Enquanto isso, CRO, longe de se intimidar com a expulsão do hospital, segue com seus próprios planos. Ele aparece na galeria de Casper e João Rubens, chamando a atenção dos dois logo na entrada. Com uma postura segura e um sorriso calculado, CRO demonstra interesse em comprar as 3 graças. A menção à obra imediatamente deixa Casper em alerta, e João Rubens troca olhares desconfiados com o sócio. CRO não revela todas as cartas, mas deixa claro que sabe mais sobre escultura do que aparenta. A visita termina envolta em mistério, deixando os dois marchands inquietos e conscientes de que estão lidando com alguém que pode mudar completamente o jogo. No meio da investigação informal que vem conduzindo, Juquinha decide compartilhar informações importantes com Paulinho. Ela revela que a ficha de Joaquim é extensa, marcada por passagens complicadas e envolvimentos duvidosos. A informação reforça suspeitas do policial e aumenta sua preocupação com a segurança de Gerluce e de todos que orbitam o Ferro Velho. Paulinho começa a enxergar Joaquim não apenas como um sujeito ambíguo, mas como alguém potencialmente perigoso, especialmente diante de tudo que envolve as 3 graças. Na chacrinha, o clima também muda. Vandilson observa atentamente os movimentos do lugar e deixa claro para Alemão que pretende ocupar o lugar de Bagdá. A ambição de Vandilson não é discreta. Ele fala com convicção, afirmando que o território precisa de um novo comando e que ele está pronto para assumir. Alemão escuta com cautela, percebendo que aquela declaração pode desencadear uma guerra interna. A tensão na chacrinha cresce, e o equilíbrio frágil que mantinha a ordem começa a ruir. É nesse ambiente carregado que Arminda surge acompanhada de Helga, caminhando pela chacrinha com um ar calculadamente cordial. A presença das duas chama a atenção imediatamente. Arminda não está ali por acaso. Ela se aproxima de Raul e Joelle, com um sorriso que mistura falsa gentileza e interesse oculto. Com palavras cuidadosamente escolhidas, Arminda convida os dois para irem à sua casa. O convite soa como uma oferta generosa, mas o olhar atento de Helga revela que há algo mais por trás daquela aproximação. Raul se mostra desconfiado, sentindo um aperto no peito ao perceber a mudança repentina de postura de Arminda. Joelle, por sua vez, fica visivelmente tensa. A lembrança de tudo que já enfrentaram envolvendo aquela família torna o convite difícil de aceitar. Ainda assim, a presença de Arminda ali, em pleno território da chacrinha, deixa claro que ela não está disposta a recuar facilmente. Gerluce, ao saber da movimentação, sente o chão se mover sob seus pés. A aproximação de Arminda com Raul e Joelle acende todos os seus alertas. Ela percebe que Arminda está tentando recuperar controle, se infiltrar novamente na vida de quem ela julga poder manipular. A cuidadora sente um misto de raiva e medo, consciente de que qualquer passo em falso pode colocar sua família em perigo. Paulinho, ao juntar todas as peças, a visita a Lígia, o aviso de Juquinha sobre Joaquim, a presença de Arminda na chacrinha e o interesse crescente de figuras como CRO, começa a entender a dimensão do que está por trás de tudo isso. Ele sente que está diante de uma rede de interesses muito maior do que um simples roubo ou conflito familiar. O nome As 3 Graças ecoa como um símbolo de poder, dinheiro e destruição. No hospital, Ferete, isolado após a retirada forçada de CRO, tenta reorganizar seus pensamentos. O medo de que sua estrutura de poder esteja ruindo o deixa inquieto. Ele percebe que perdeu o controle de Arminda, que age por conta própria, e que figuras inesperadas começam a circular ao redor de seus segredos. Mesmo debilitado, Ferete planeja seus próximos movimentos, determinado a não ser derrubado sem reagir. Misael observa tudo à distância, sentindo que suas advertências talvez não sejam suficientes para impedir o caos que se aproxima. Joaquim, dividido entre ambição e medo, permanece no centro de uma trama que ameaça engoli-lo. E Gerluce, cada vez mais pressionada, entende que não poderá adiar por muito tempo as conversas difíceis que precisa ter, especialmente com Paulinho. O episódio se encerra com todos os personagens em posições instáveis, cada um prestes a tomar decisões que podem mudar completamente o rumo de suas histórias. A chacrinha, antes apenas um cenário de sobrevivência, se transforma em palco de disputas de poder. Sábado, 31 de janeiro. Joelle sente um aperto no peito assim que fica sabendo do convite de Arminda. A jovem não consegue disfarçar o desconforto, e seu olhar revela uma desconfiança profunda. Algo naquele gesto da patroa de Gerluce não lhe parece sincero. A lembrança de tudo que já viveu envolvendo Arminda, sua frieza, suas manipulações e sua capacidade de ferir sem remorso, faz Joelle hesitar. Ela tenta argumentar com Raul, expõe seu receio, diz que não se sente segura, mas Raul,
Fragilizado pelo momento que atravessa e pela necessidade de se agarrar a qualquer possibilidade de reconciliação ou estabilidade, decide aceitar o convite. Para ele, talvez seja uma chance de resolver pendências, de mostrar que não tem mais nada a esconder ou, quem sabe, de recuperar algum tipo de espaço naquela família. Joelle, embora contrariada, sente-se pressionada pela decisão dele e guarda seu medo para si. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Lena confessa a Herculano que não consegue parar de pensar em Joelle. A obsessão que tenta disfarçar começa a ganhar contornos mais claros. Lena fala com ansiedade, diz que sente uma inquietação constante, como se algo estivesse fora do lugar. Herculano observa a companheira com preocupação. Ele percebe que a ligação emocional de Lena com Joelle vai além do aceitável e teme que isso acabe trazendo consequências sérias. Mesmo assim, tenta acalmá-la, pedindo que se concentre em sua própria vida e pare de alimentar pensamentos que só a machucam. Na galeria, CRO finalmente deixa a casa de Casper e João Rubens. A saída acontece de forma aparentemente cordial, mas o clima que fica para trás é de tensão. Casper observa o homem se afastar com a certeza de que aquela visita não foi casual. João Rubens compartilha do mesmo sentimento. Ambos sabem que CRO não se movimenta sem um propósito claro, e o interesse declarado pela escultura As Três Graças continua ecoando como um aviso. A sensação de que estão sendo observados, avaliados e testados se intensifica, deixando os dois ainda mais cautelosos. No hospital, Ferretti decide colocar em prática uma estratégia perigosa. Ele passa a fingir que está com amnésia. Diante de Zenilda, o empresário age de forma confusa, faz perguntas óbvias, demonstra lapsos seletivos de memória e afirma não se lembrar de acontecimentos recentes. Zenilda fica visivelmente abalada. O comportamento do marido a deixa angustiada, e ela teme que o estado de saúde dele seja mais grave do que os médicos indicaram. A dúvida se instala em seu coração. Ferretti estaria realmente doente ou estaria escondendo algo? A incerteza corrói sua tranquilidade. Arminda, por sua vez, segue agindo nos bastidores com a frieza de sempre. Ela procura Joaquim e, sem rodeios, oferece dinheiro em troca de uma explicação. Quer saber como a cortina que reconheceu como sendo de sua casa foi parar no ferro velho. O tom de Arminda é controlado, mas a pressão é evidente. Joaquim se sente encurralado. Ele percebe que qualquer palavra em falso pode colocá-lo em uma posição ainda mais perigosa. A proposta financeira escancara o desespero de Arminda em controlar os danos e apagar rastros que possam incriminá-la. Ciente das movimentações da patroa, Gerluce decide agir. Ela chama Joelle para uma conversa séria e alerta sobre Arminda. Com firmeza e carinho, Gerluce pede que a filha tenha cuidado, que não se deixe seduzir por gestos aparentemente gentis e que confie em seu instinto. Gerluce conhece Arminda melhor do que gostaria e sabe do quanto ela é capaz de manipular situações em benefício próprio. O aviso soa como uma tentativa de proteção, mas também como um reconhecimento de que nem sempre será possível impedir o avanço da patroa sobre a vida de Joelle. Enquanto isso, CRO surge de surpresa na casa de Josefa. A visita deixa a senhora desconcertada. CRO se mostra educado, atento, faz perguntas sutis e observa tudo ao redor com curiosidade. Josefa sente um incômodo difícil de explicar, uma sensação de que aquela presença carrega intenções ocultas. Ainda assim, mantém a cordialidade, sem imaginar até que ponto CRO já está envolvido nas tramas que cercam sua família. Em outro ambiente, Maggi tem uma conversa sincera com Júnior. Ela afirma, sem rodeios, que nunca quis saber de sua origem. A declaração surpreende Júnior, que sente um misto de alívio e frustração. Por um lado, percebe que Maggi não julga por quem ele é ou de onde veio. Por outro, sente que há uma parte de sua história que continuará sendo um vazio. A conversa aproxima os dois, mas também deixa claro que certos assuntos permanecerão sem resposta. Consuelo, por sua vez, resiste às tentativas de Misael de reatar o relacionamento amoroso. Ela se mostra firme, determinada a não voltar atrás. Consuelo deixa claro que não confia mais em Misael, especialmente depois de tudo o que aconteceu. A presença dele, ainda que carregada de arrependimento, não é suficiente para apagar mágoas antigas. Misael insiste, pede uma chance, mas encontra apenas resistência e frieza. Diante da insistência de Arminda, Gerluce toma uma decisão definitiva. Ela vai até a patroa e afirma, com todas as letras, que Joelle não aceitará o convite para jantar. O confronto é direto. Gerluce não se intimida e deixa claro que está protegendo a filha. Arminda reage com aparente calma, mas o olhar denuncia irritação e frustração. Acostumada a dar ordens,
Ela não lida bem com a recusa, muito menos quando vem de alguém que considera inferior. O embate entre as duas deixa evidente que a relação chegou a um ponto de ruptura. Enquanto isso, no ferro velho, Joaquim é surpreendido de forma abrupta. Paulinho, Juquinha e o delegado chegam ao local munidos de um mandado de busca e apreensão. A presença da polícia transforma o ambiente em um cenário de tensão absoluta. Joaquim tenta manter a compostura, mas o nervosismo é visível. Cada passo dos agentes, cada objeto observado, parece carregar o peso de uma possível revelação. Paulinho observa tudo com atenção redobrada, ciente de que aquele momento pode ser decisivo para esclarecer o que realmente aconteceu com as Três Graças. Juquinha acompanha a operação com olhar atento, consciente da importância daquele mandado. O delegado conduz a ação com firmeza, deixando claro que nada será ignorado. Joaquim sente o cerco se fechar. A lona que cobre determinados objetos parece ganhar um peso simbólico enorme, como se escondesse mais do que simples sucata. O ferro velho, antes visto apenas como um espaço de trabalho e sobrevivência, se transforma em palco de suspeitas e possíveis crimes. À medida que a busca avança, o clima se torna ainda mais sufocante. Joaquim percebe que sua estratégia de ganhar tempo pode não ser suficiente. Cada segundo aumenta o risco de tudo vir à tona. Paulinho, por sua vez, sente um conflito interno. Ele sabe que, ao cumprir seu dever, pode acabar atingindo pessoas próximas, mas não pode recuar. A verdade precisa aparecer, custe o que custar. Do lado de fora, Arminda sente um pressentimento ruim. A recusa de Gerluce, o silêncio de Joaquim e a movimentação estranha ao seu redor a deixam inquieta. Ela tenta manter o controle, mas a sensação de que as peças do tabuleiro estão se movendo sem sua permissão a corrói por dentro. Joelle, mesmo protegida pela decisão da mãe, não consegue se livrar da angústia. A aceitação do convite por Raul ainda ecoa em sua mente, e o medo de que algo dê errado a acompanha cada pensamento. Ela sente que está no meio de forças maiores do que pode controlar. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.